Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho nessa nossa videoaula, web aula número 4, um pouquinho sobre intraempreendedorismo, né? Ou seja, o empreendedorismo corporativo, né? Ou seja, como é que eu posso empreender dentro da minha própria empresa, né? Dentro do local aonde eu trabalho, né? Vamos para o quadro então? Podemos ver então alguma definição do intraempreendedorismo. A gente pode dizer também que ele pode ser chamado também de empreendedorismo corporativo. Tá? A gente vê que é um sistema revolucionário, ou seja, para acelerar as inovações dentro das empresas. Agora sim, com o auxílio efetivo dos talentos intraempreendedores, ou seja, de você, colaborador, você, funcionário. Podemos ver também que o intraempreendedorismo é a possibilidade que as pessoas possuem para empreender dentro das próprias organizações onde trabalham. Ou seja, eu não preciso pedir as contas para abrir meu próprio negócio. Eu posso colocar as minhas ideias, meus objetivos, ou aquilo que eu acho que é interessante dentro da própria empresa. Tá? Então eu não preciso mais largar aquela fonte de renda que é fixa, que eu tenho lá todo quinto dia útil, cai na minha conta, né, para me arriscar. Não, eu posso fazer isso. E hoje boa parte das organizações estão buscando esse tipo de profissional, esse tipo de funcionário, que sejam criativos e busquem tenham ideias inovadoras, ok? Voltando para o quadro, a gente vê ainda com relação ao intraempreendedorismo, que é um meio de estimular os colaboradores a realizar tarefas de uma melhor maneira, então, promovendo então a própria criatividade e inovação. Está fazendo com que agora as pessoas possam estar trabalhando dentro do teu próprio negócio, estimulado, né? Dando a liberdade dele de ser criativo, dele inovar, né? Não coibindo. Então, as empresas estão percebendo que isso hoje traz um bom resultado. Ela vai fazer o quê? Ela vai fixar essas pessoas dentro da própria organização, pessoas criativas que vão ter o quê? Um bom resultado, dar um retorno muito grande a ela através desses novos produtos e novos serviços que, com as ideias dela, poderão surgir dentro da própria organização. Se surge na empresa, quem é o dono da ideia? É você, mas quem tem o direito de utilizar a empresa na qual você estava trabalhando. E isso elas começaram a perceber e estão começando a reter esses talentos agora. Continuando, a gente pode ver no quadro, né, alguns elementos, né, do empreendedorismo, né, que a gente vê que é o quê? Um novo empreendimento interno, agora focado dentro da própria organização, que precisa de ter o quê? Como um elemento principal, o espírito de inovação. Ou seja, a empresa ela também tem que ter esse espírito inovador para que ela possa transmitir isso aos seus empregados. Ela tem que ter o quê? Um outro grande elemento é a autorrenovação. Ou seja, ela sempre está em constante aprendizado, tá? Ela está em constante mutação. E aí é muito importante a proatividade, ou seja, ter pessoas dentro da minha própria organização que sejam proativas, aquelas pessoas que corram atrás, né, que sejam agitadas, que procurem algo novo. Né? Não é aquelas pessoas que ficam na tua empresa que só está lá, ou seja, que você quer e que só dá o quê? Que faça com que você só faz aquilo que você manda fazer. Então, a proatividade é muito importante dentro do intraempreendedorismo. Continuando, podemos ver no quadro, né? Quem é o intraempreendedor? O intraempreendedor, ele é o que então? É o empreendedor, tá? E o empreendedor, eles devem então o quê? Criar, tá? Valor para o cliente. O que é criar valor? É um conjunto de benefícios que esses esperam de um determinado produto ou serviço. Ou seja, tanto você sendo empreendedor ou intraempreendedor, você tem que criar esse valor, tá? Então, para isso, né, ou seja, para permitir esse processo intraempreendedor, é necessário que a empresa, tá, a sua cultura e seu clima organizacional sejam voltados, então, para motivar e liderar pessoas para serem intraempreendedoras. Ou seja, não adianta eu cobrar dos meus colaboradores, tá, esse espírito empreendedor. A empresa também tem que estar embutida dentro dela esses conceitos, para que ela possa ter o que aquilo foi colocado, espírito de inovação, de autorrenovação, de proatividade. A empresa também tem que ter isso. Né? Então, para consolidar um comportamento empreendedor na organização, o executivo deve muitas vezes pensar e agir
como se ele mesmo fosse um próprio empreendedor. Então a gente tem que ver então que a gestão de pessoas ela deve contribuir para criar um ambiente intraempreendedor, fazendo seus processos de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, tá? E recompensas voltados para atrair, escolher, preparar, gratificar as pessoas que tenham esse perfil intraempreendedor. Então vocês estão vendo que é importante dentro da própria organização que tenha o quê? A área de gestão de pessoas que possa identificar e fazer o quê? E premiar, gratificar essas pessoas que têm esses comportamentos, ok? Continuando, podemos ver no quadro, tá? Que os empreendedores de sucesso fazem 3 coisas muito bem feitas. Primeiro, identificam oportunidades, eles avaliam a oportunidade, implementam meios, tá? Para capitalizar essa oportunidade. Tá. Se eu trabalho com esse empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, tá? Muitas vezes eu estou numa empresa e a empresa ela vê a necessidade de se fazer o quê? Criar um novo empreendimento para fazer aquilo que o meu funcionário estava criando. Uma coisa bem rapidinho, colocando para vocês, eu vi uma revista PME, tá? Da Abril Cultural, que está lá na reportagem da capa, demita seu melhor funcionário. Eu fui ler. O que era o quê? É uma empresa onde tinha um funcionário que fazia entrega, ele era excelente. Então o que a empresa fez? Criou uma empresa junto com ele, na qual ele ia gerenciar, ele ia recrutar pessoas para trabalhar fazendo entregas. E o cliente seria a empresa que era sócia dele. Finalizando, teve o maior sucesso. Depois de um ano, além de prestar serviço para essa empresa, que dinamizou muito a sua parte de entrega, ele estava prestando serviço para outras empresas. Então, isso é importante dentro do próprio empreendedorismo corporativo. Eles dão um pontapé inicial e você tem que ter algo que seja o que? Autossustentável. Continuando, a gente pode ver ainda com relação ao espírito empreendedor, né? ou seja, o empreendedor de startup, tá? Ou seja, e o empreendedor corporativo. O que é startup? Aquele que cria uma empresa. Tá? É o empreendedor comum, que está gerando o seu próprio negócio. E o corporativo é aquele que faz dentro da organização. Então a gente vê que a maioria das características dos empreendedores de startup pode ser encontrada da mesma forma de empreendedores corporativos. Porém, com 2 exceções. Tá? Ou seja, o empreendedor de startup ele tem a paixão pelo que ele faz. Tá? Porque algo que é seu, é dele. Então ele se dedica, ele vai de cabeça. E também tem o quê? Um autocontrole, tá? Ou seja, a definição do caminho a seguir, porque vai estar na mão dele e não na mão da empresa. Tá? Essas são as 2 grandes diferenças que nós podemos ver dentro desses 2 empreendedores. Voltando para o quadro, podemos ver também, né, tá? Que além disso, tá? A maioria desses empreendedores de startup também tem essas outras exceções. Vamos para o próximo. Tá? Bom, a gente pode ver ainda que além dessas 2 exceções, pessoal, a gente vê o quê? Nos demais, né, ele está trabalhando em cima disso e buscando e tendo as mesmas características. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula.